Bom dia, amados irmãos, amigos, a paz do Senhor para todos que venham ver e ouvir esse pequeno vídeo com a grande, poderosa, majestosa, magnífica Palavra de Deus. Palavra que transforma, restaura, restitui, muda e que possibilita ao homem, quando ele quer, não é obrigado, mas é instruído, tocado pelo Espírito Santo, usar a fé acima dessa palavra, segundo os textos bíblicos, porque a Bíblia diz que o Evangelho é Espírito e poder. Então é preciso parar para estudar a palavra de Deus. E ao estudar e entender a história, a narrativa do texto, botar em prática, crendo que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele espera, é um Deus de misericórdia, longânimo, mas não tem o culpado como inocente. O culpado para Deus é o culpado. E não faz do inocente o culpado. O inocente para Deus é inocente. E um dia irá julgar todos, individualmente, povos de todas as línguas, nações. Então, quando eu paro para ler a palavra, eu te garanto que eu ganho tempo na minha vida, em todos os sentidos, material e espiritual. Por quê? Porque Deus é o único ser onisciente, conhece toda a mente, onipotente, tem todo o poder, e onipresente, está em toda parte, em todo lugar. Então, aonde eu quero ir, Deus já está lá e conhece a situação. Eu estou querendo, estou desejando, mas estou orando. Ele não vai permitir se lá está o obstáculo para a minha vida, que vai tentar contra a minha fé nele. Ou permitirá e me dará força para vencer em nome dele, para a honra e glória dele, me fazendo um instrumento, um canal de bênção, num lugar, numa cidade, numa situação, numa casa, onde ele quiser. Então, quando o homem para ler a Bíblia, ele ganha tempo, por Deus ser onisciente, onipresente e onipotente. Então, muitos têm optado em ir na sua força, em ir na sua sabedoria, em ir no seu entendimento e têm errado, têm perdido o tempo, têm perdido a vida, têm perdido a salvação, porque não se volta ao Criador. Deus, o Criador, Ele quer o louvor, a honra e a glória devida dada pela sua criatura que Ele criou, que sou eu, que é você, que hoje já, ao aceitar Jesus como seu único Filho e Salvador da humanidade, da qual nós somos inseridos, passamos a ser filhos, está em João 12. Existe criatura porque Ele cria, Deus é um Deus criador. Existe filho porque já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Jesus que fala, não é Paulo, nem Maria, nem Pedro, nem José. Ninguém, não há exceção. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Eu falo a você nessa manhã. Então o homem acha que é por ele que as coisas vão acontecer, é nele que as coisas vão se firmar, é pela sua inteligência que as coisas vão ficar de pé, daqui a pouco acontece uma coisa trágica, não muito boa. E ele despenca, e feliz é aquele que reconhece que ele é limitado, que ele é fraco, que ele é frágil, porque o próprio Deus nos fez assim. Deus fez a criatura dependente dele, seu Criador. Deus fez a criatura dependente dele, seu Criador. E quem para ele eleva os seus olhos, e quem para ele busca estar na sua direção, ele vai guiando pelo Espírito Santo, remete ao seu Evangelho, esse passa a conhecer, abrindo o coração, aceita Jesus como seu único, não pode ter mais nada, e suficiente Salvador, passa a ser filho dele. Do contrário, morre a criatura. A criatura não tem salvação. No juízo final vai ser condenado, que resolveu viver segundo a sua sabedoria, sua inteligência, seu poder financeiro, sua inteligência, seu saber intelectual, seus canudos de faculdade. Isso não salva, nada disso salva. A sabedoria, dinheiro, inteligência, visão, força do braço, não.
Salvação só em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Jesus que fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso parar. Quando você para, você está dizendo para Deus, ó, eu dou crédito à palavra. A palavra é a verdade. É o livro de Deus. É a narrativa que me descobre que eu preciso estar nela para salvar a minha alma da perdição eterna, morar com o inimigo da minha alma hoje e seus anjos, ou com Deus em uma eternidade. Então o tempo da aceitação é hoje e agora, eu estou vivo respirando. Após a morte só segue o juízo. Após a morte o homem procura muita coisa, mas tudo é em vão. Louvado seja o Senhor. E nesta manhã Deus te chama a despertar. Eu estou com um pequeno trecho da palavra para ler, para nós nessa manhã meditarmos, e coloquei um pequeno tema para te levar ao norte de você pensar, né? Quebra de princípios. Existem alguns princípios estabelecidos por Deus que não podem ser quebrados, porque é a base que Deus formou pela sua palavra para me revelar que eu não posso transpassar aquele ponto, subir mais do que eu possa subir, querer fazer mais do que minha esposa não depende. Quebra de princípios, de coisas que Deus estabeleceu. São pontos cardeais que não podem ser quebrados de forma nenhuma. Sofra eu, gema eu, entristeça eu, chore eu, mas a palavra não passará. Diz a Bíblia aqui que passaram os céus e a terra no fim de todas as coisas, mas a palavra não passará, vai ser cumprida. Diz a Bíblia em outro lugar, seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. De geração em geração, já morreu, já foi sepultada, ouviram essa verdade bíblica, quer o homem a tenha como verdade ou não. Então, na quebra de alguns princípios, você se afasta de Deus, você pode perder a vida e, consequentemente, a salvação. E está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 6, verso... É muito grande o texto, eu vou botar aqui do 13 em diante. Alguns versículos falam assim. O tema do versículo 6 de 2 Samuel é Davi traz a arca para Jerusalém. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, grava esse nome, Uzá e Aiô, ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegou a eira de Nacon. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. No transporte balançava em uma rua irregular. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Verso 7. E Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. A Bíblia diz para cada um ficar na sua vocação segundo a que foi chamado. Não almejar coisas grandes para as quais ainda não foi chamada, mas pode vir a ser, ou que não esteja preparado para exercitar tal tarefa. Então, a vitória no reino espiritual de Deus não é para o que corre, que se adianta, é para aquele que anda de esperteza, mas é para aquele que anda de humildade e simplicidade, estudando,
fazendo seu devocional e esperando em Deus, esperando, se preparando, não parado, estacionado. Então, irmãos, a arca simbolizava, tipificava a presença de Deus entre o povo de Israel. A arca era um veículo de Deus de comunicação para o povo. A arca era onde eram guardados os objetos sagrados. Mas num tempo de grande apostasia em Israel, os filisteus foram lá e roubaram a arca, levaram a arca, pensando que podia manipular a arca do Senhor, como os sacerdotes do povo faziam. E ao chegar na sua cidade, colocou junto com um deus deles, chamado Dagon, e amanheceu no chão o deus dele. E a arca ficou lá, porque ninguém pode brincar com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Mas eu quero me ater aqui nos princípios. E a arca foi devolvida, né? Porque a arca, pela sua presença na terra deles, estavam criando para eles muitas coisas maléficas, segundo eles, né? Porque Deus estava pesando a mão sobre o que eles fizeram, que foi roubar a arca do povo dele, Israel. Então, mas eu queria me ater aqui, e Davi, e puseram a arca de Deus num carro novo. Um carro novo. Sempre foi princípio a forma de carregar a arca, para você entender, era como que um caixote quadrado a arca, e tinha 2 varais, lateral direito, na lateral direita, esquerda, comprido, que excedia o tamanho do caixote da arca. E 4 homens, ou 2, carregavam a arca no ombro, segundo essa vara, que era uma madeira especial, preparada para aguentar o peso. E Davi resolveu quebrar um princípio. Ele fez um carro novo, até por zelo, mas porque estava desligado nesse ofício espiritual. Jamais poderia ser quebrado o princípio de ser levado a arca pelo levita. Ele agora faz um carro novo, porque estava desligado espiritualmente. E quando nós estamos desligados espiritualmente, a gente promove atitudes que os outros vão nos observar e dizer, ué, mudou. Não, mas como era? Não faz mais o que fazia, como falava. E aí foi-se. E levaram, né, a arca onde estava, da casa de Abinadab. E 2 filhos de Abinadab, e Abinadab também, reflitamos, desligado, ou ficou com medo de chamar Davi e falar. Não é a forma de carregar a arca. E o pior, por não entender ou ser negligente em não despertar Davi, permitiu que os seus filhos, Uzá e Aiô, fossem ao lado do carro de boi para poder auxiliar caso a arca tomasse para a esquerda ou para a direita. Então, a minha displicência pode levar a minha casa à ruína. A minha displicência no servir, no buscar, no não ser ousado, intrépido, coisas que para o mundo o homem é. Tem um pastor aqui no Face que ele, no meio da pregação, ele narra. Ele faz a narrativa. Ele estava no estádio vendo o jogo. E o time precisava de fazer um gol. E ele estava lá. E, em determinado momento, uma pessoa começou a gritar, vamos. E, de repente, ele olhou, ele falou, ué, aquele rapaz é da minha igreja, onde eu dirijo.
muito ousada no estádio. Mas ele disse, mas na igreja só faz oração silenciosa. Ou seja, para as coisas que deveriam interessar, ele era tímido, se fazia tímido, não soltava a alegria, não abria o coração como abria para o time de futebol. E o pastor ficou assim encabulado com aquilo. Ou seja, esse rapaz não tinha entendimento. Não era pecado um dia ir no estádio ver um jogo. Mas ele no jogo era frequentemente, o que puxava parte da torcida. Mas na igreja não tinha a mesma convicção. Então Abinadab viu o ser feito do carro novo, deve ter ajudado a colocar a arca em cima do carro novo, permitiu que Aiô e Uzá, seus dois filhos queridos, fossem um ao lado, um ao outro da arca, e viu também, por essa negligência, vou colocar assim, o filho Uzá morrer. E Davi estava se alegrando entre aquela situação, disperso, transportando a arca, uma boa ação, trazendo de volta a Jerusalém. Mas num carro novo, como não poderia, permitindo que dois jovens que servia a ele ficassem uma direita da arca, Uzá, e uma esquerda da arca, direita da arca, Aiô, e cantava e louvava a Deus. Estou levando a arca vai para Jerusalém de novo. Essa conquista é nossa, Deus vai estar presente no meio do nosso meio, no meio do povo. É verdade o que ele falou. Mas, irmãos, ele quebrou os princípios. E ao quebrar esses princípios, por não vigiar, aconteceu uma coisa terrível. Aconteceu uma coisa que ficou marcada na vida de Abinadab e Aiô, pai de Uzá e irmão de Uzá, porque eles viram. Diz aqui, primeiro sobre Davi, 6:5, segundo Samuel. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos. Havia uma festa. Entendo que nem carnal, de louvores a Deus, só que havia a displicência, a negligência na forma de fazer. E Davi e toda a casa de Israel, todos estavam ali, se alegravam perante o Senhor. Havia ali vozes de júbilos, com toda a sorte de instrumento de madeira de faia, com harpas e com saltérias e com tamborins e com condeiros e com símbolos. E chegou a hora da tragédia, chegou a hora da calamidade, chegou a hora do choro, do lamento, da dor, da aflição. 6:6, segundo Samuel. E chegando a ele de Nacon, que era um lugar, estendeu Uzá, o filho de Abinadab, cheio de boa intenção, cheio de zelo. Não, a arca não pode cair no chão. A arca não pode. Deus me livre da arca cair no chão. Não, eu vou cuidar da arca do meu Deus. Simboliza a presença do meu Deus. Ele sabia o que era a arca e o que ela representava. Mas não entendiam que não podiam jamais tocar na arca. 6:6, segundo Samuel. Estou fazendo devagar para você poder entender. Se você não entender, você não vai pegar. Se você não pegar, não vem a libertação. E é preciso que entenda-se que a palavra liberta. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a. Por que ele fez isso? Vamos ver aqui. Eu estou em 2 Samuel 6:6. Porque os bois a deixavam pender. Ela ora
ia mais para a direita, hora mais para a esquerda. E uma hora que ela parecia tombar, diz aqui, ó. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Ele foi zeloso, mas não tinha entendimento. Então, o zelo sem entendimento pode fazer você perecer. O zelo sem o racional espiritual de Deus gerado pelo Espírito Santo, permitindo eu que eu faça coisas que Deus não permite ainda, pode me levar a uma tragédia, um dia mau. Então ele estendeu a mão, ele tocou na arca para ela não cair. Uma boa ação. Sim, mas do que não poderia acontecer, porque Davi fez um carro novo e a forma era uma, não era aquela. E por Davi fazer um carro novo, por Davi estar na negligência, desligado do que iria ser feito, ele mandou fazer o carro novo, botou a arca, permitiu que os dois filhos de Abinadab tivessem um ao lado do outro e foi se alegrar. Totalmente disperso sobre a importância de carregar a arca até Jerusalém e carregar segundo o princípio que Deus estabeleceu, que ele quebrou, fazendo um carro novo. E isso levou a Abinadab passar a ter dias de lutos pelo seu filho Uzá. E de uma forma que Deus fez, ó. 7. Olha o que aconteceu porque Davi vacilou. Abinadab sabia e não chamou a atenção de Davi, ou não sabia. Tipifica aquela pessoa que vai na igreja, mas não tem uma harpa para cantar um hino, não tem uma Bíblia para ver o texto, ou não abre na hora do texto, não se interessa pelo culto, de prestar o seu culto a Deus. Entender que aquilo ali é mais importante que o meu time de futebol que eu torço. Aquilo ali é mais importante do que todas as coisas da minha vida. Uma vez o pregador pregava e ele falava, eu escutei e lembro agora trazido à minha memória pelo Espírito Santo. Olha, um culto é como alguém no deserto atrás de um copo d'água. Um culto é como alguém faminto, dependendo do prato de comida. Você tem que procurar se agarrar a achar aquilo. Então muitos estão muito da vida negligentes, como Abinadab. Se Abinadab está ligado, mesmo o rei disperso, ele não permitiria que Uzá, seu filho, morresse de uma forma terrível, que eu vou ler aqui mais embaixo. Então, por não estar ligado, não haver ligação, só há um ir. Ah, cheguei, não preciso louvar. Todo mundo está louvando, adorando na igreja, abrindo a boca, soltando o som do pulmão. E alguns estão lá, ó. Ah, Deus me conhece, Deus sabe. Não, Deus quer todo o seu louvor, toda a sua honra, toda a sua glória. Toda a honra que você tem que dar, dê a Deus. Aí vão por mundão, muitos desses desviados, se acabam no mundo, pode tudo. Tem vergonha de nada. 7. Olha o que aconteceu, porque Davi quebrou o princípio, estando desligado. Olha o que aconteceu por Abinadab, o pai de Uzá, e aí ou está desligado ou não saber. Aconteceu. 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ele não poderia, era a ordem do Senhor, ninguém poderia tocar na arca. Princípio que não poderia ser quebrado. E hoje há muito princípio sendo quebrado, mas todos irão dar conta a Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, ele foi imprudente. O rei fez um carro novo,
o rei mandou botar a arca ali, o rei mandou o guia lá puxar o boi, deixa a arca se quebrar, cair no chão, que seria ele e Deus, Davi e Deus. Mas ele colocou a mão e não poderia colocar a mão. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Então foi um momento terrível. Certamente ali parou o carro do boi, parou a comitiva de Davi, parou o cântico, parou o louvor. Houve uma manifestação do pai, Abinadab, de Uzá e Aiô. Talvez a mãe não o citara, mas estava ali, viu também, porque o rei quebrou o princípio, porque Davi quebrou o princípio. Porque o pai de Uzá, Abinadab, não estava ligado espiritualmente. Ninguém poderia tocar na arca, ninguém. Só os levitas transportavam. 8. Olha aqui a forma que ele morreu. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Irmãos, se você estudar um pouquinho, ele foi rachado pelo meio. Imagina a cena, Davi, a festa, a alegria, instrumentos, o pai, o irmão, o pai, e agora em um segundo acabou, Uzá está morto. Deus matou Uzá. Ele fez o que não podia. O rei estava disperso, o pai, talvez pelo jeito não estudava a palavra lá. O líder, Davi, fez o rapaz morrer. Sim, o líder Davi. Eu tenho dito, ame seu pastor. Ajude ele no ministério dele. Colabora com a igreja. Colabora de todas as formas. Mas vivemos dias, irmãos, que não podemos mais, como membros de um ministério, se algemar o pastor, se acorrentar o pastor, se amarrar o pastor. Não, o meu pastor, não, o meu líder, não. É melhor amá-lo, reconhecê-lo, ajudá-lo, mas ser livre, porque talvez amanhã você tenha que tomar uma decisão contra ele ou a favor dele. E o que tem que nortear essa decisão sua não é o seu amor por ele, mas o que a palavra diz. Quantos líderes têm errado e estão sendo apoiados porque a pessoa ama? Como é que você vai amar o erro? Jesus chamou o conserto errado para restaurar ele, mas ficar no erro não. Então ame seu pastor, ajude, colabore, trabalhe pelo ministério que você está inserido e Deus colocou lá, mas talvez um dia você tenha que sair dele. E você vai estar pronto para isso, pela sua estrutura. Mas tem que buscar dessa base para, se precisar, vou repetir, se precisar sair, porque já não faz como falava, já não fala como falava, já mudou para a esquerda, já mudou para a direita, já quebrou princípios. Igrejas batizando pessoas amigadas, igrejas, irmãos, liberando ceia, casais amigados, e não chama para conversar, fazer um gabinete, fora as outras coisas. E às vezes a pessoa está com esse ministério lá, com esse pastor como líder, está assim, ó, amando ele e todo o seu erro. Ministérios onde mulheres sem base bíblica nenhuma, estrutura bíblica nenhuma, pilar bíblico nenhum, se fazendo lideranças espirituais. Irmãos, Deus determinou que o homem é o cabeça sobre a mulher. Cristo é o cabeça na igreja, da igreja, e sobre a igreja opera.
A mulher pode receber toda a honra, toda a homenagem. Pode ser a pregadora, pode ser a preletora, pode ser a oradora, pode ensinar, mas cabeça é rebeldia. Então todo ministério que tem essa condição, também eu digo que não tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai de encontro à palavra de Deus. Nós fomos chamados para sair da dúvida, incerteza, sombra de variação. Nós somos da verdade, da justiça, também da longanimidade, da misericórdia também. Mas ser misericordioso com quem está no erro e não quer conserto, opa, não. O princípio é viver a verdade. Ministérios onde há, irmãos, mulher como cabeça, é antibíblico. Isso é Bíblia. Ah, é bíblico, irmãos. Mas, irmão, é uma bênção, mas toda a mulher sempre foi bênção. Após Jesus valorizar o Novo Testamento. Mas quantas pastoras tem no Novo Testamento? Quantas? Cita uma pastora. Alguém há anos atrás já me disse Raquel. Não, Raquel era pastora de ovelhas e animais. Raquel nunca dirigiu um trabalho espiritual. Era serva do Senhor. Então, se a princípio Deus em Jesus, seu cabeça da igreja, e colocar o homem lá como cabeça, e agora vem a mulher e se apossa disso, não tem amparo bíblico. Não tem um trecho bíblico que vai colocar a mulher na direção do trabalho dentro da casa do Senhor. Trabalho principal, oficial, de presidir, de pastorear o rebanho. Não. Ela pode ser conselheira, pode ser ajudadora, colaboradora. Agora, receber o cargo de oficial como pastora é antibíblico. Isso é Bíblia. Vale tudo igual essa parte? Então, Davi, pela sua displicência, levou a casa de Abinadab à tristeza, porque o filho foi levado por Deus. Abinadab, que servia a Davi, também era disperso na caminhada espiritual, porque permitiu que o filho, os dois, ficassem um ao lado e um ao outro. Se ele está ligado, ó, não, vocês saem daí. Somem daí de perto. Deus não determinou carro novo. Deus não mandou ninguém segurar. Sai daí. Deixa o rei dar o desfecho nisso aí. Mas Uzá, cheio de amor, sem entendimento, aiou e quis Deus levar Uzá. Deus não errou, não. Porque ele levou Uzá, eu não sei. Sei que foi porque ele tocou na arca. E deixou Aiô vivo. E o pai teve dia de luto. Então, irmãos, quantas pessoas têm lutado espiritualmente, desanimadas, desorientadas, em campanha de manhã, campanha meio-dia, campanha 3 horas, campanha 7 horas, andando loucamente. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias. Já está em mim. Agora tem que vigiar os princípios e fazer o máximo que eu puder para crescer na casa do conhecimento, estudar, me qualificar, me capacitar, porque não vai acontecer porque eu quero. Não vai acontecer porque eu almejo, vai acontecer porque eu vou entender que eu estou na batalha, me preparar espiritualmente, capacitar na palavra e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu vou na tua força, na força da palavra. E aprender a esperar, pode levar 1 ano, pode levar 6 meses, 3 anos, 1 ano. Existe um evangelho agora, né, de determinismo. Eu determino. Bom, pode determinar, mas você não é Deus. O evangelho imediatista tem de acontecer e briga com Deus. Não. O evangelho vai trazer, primeiro, renúncia de mim, para que Deus reine na minha vida. Depois, eu preciso frequentar a escola dominical para aprender.
frequentar estudos bíblicos, ir no culto da palavra terça-feira, ouvir o texto bíblico e a cada mensagem você reter o que é ali escrito para você da parte de Deus. Amanhã, irmãos, amanhã, dia 9/1, permitindo Deus, nós vamos abrir a igreja, que há uns 2 anos eu estou a construir, 2, 3 anos. Muita luta, muito gasto, mas não consegui acabar, mas consegui fazer aquele básico, para que haja o mínimo de conforto. E amanhã, às 9 horas, em nome de Jesus, se Ele permitir, estaremos ali, abrindo esse templo para a glória e honra do nome do Senhor, onde Ele vai ser louvado, certamente vidas serão transformadas, pessoas serão abençoadas e procuraremos estar ali com afinco, com dedicação, com arrojo, trabalhando, direcionando a palavra a pessoas vazias, a pessoas depressivas, pessoas debaixo de opressão. E nós já somos do Senhor, estaremos em alegria, louvando e bendizendo o nome de Deus, sem quebrar princípios. Amanhã, às 9 horas, começa da manhã. 18h30, culto de adoração. Segunda-feira, 19 horas, oração, culto de oração, um período de oração. Terça-feira, estudo bíblico da palavra, aprendendo com Deus. Quinta-feira, adoração. Então, que você possa colocar no seu coração que você precisa aprender os princípios de Deus. Não basta só ir. Pelo texto aqui, Abinadab era servo do Senhor. Os filhos frequentavam a casa do Senhor, mas se associaram ao rei numa empolgação. A Davi estava ali, né? Davi. E o racional espiritual não funcionou. Gente, fazer um carro novo para levar a arca nunca foi assim. Sempre foi levado pelos levitas. E o oba-oba, o carro saiu. E do lado, permitiu Abinadab, o pai de Uzai e Aiô, eles irem um ao lado e um ao outro. E eles, não diz a idade aqui, mais novos, não sei o quanto era novo, mas displicentemente foram e Uzá tocou na arca. E por quebrar esse princípio ele morreu. Então cuidado, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que convence, converte, que dá direção, que muda, que transforma. O Espírito Santo que encoraja, faz você ser arrojado. O Espírito Santo que te leva a romper pela fé quando há uma ligação e não há um proceder como Abinadab, pai de Uzá e Aiô. Quando não há uma loucura que Davi cometeu, pulando, louvando, saltando, até com boa vontade, né? Mas deixando lá, né, os 2 garotos está ao lado do boi, por zelo, ajudando a arca no amparo para não cair no chão. E aconteceu esse dia trágico na vida do pai, chamado Abinadab, do rei, de Davi também. E aí, irmãos, é a situação de muitos nas igrejas hoje está doente, coxo, paralíticos, porque as lideranças afrouxaram, mudaram os princípios, quebraram as regras, e a coisa não pode ser quebrada. Mas venham fazer uma experiência conosco, a começar amanhã às 9 horas. Procuraremos fazer uma escola poderosa. Por que poderosa? Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é Espírito e poder. Então vamos estudar as lições bíblicas de uma forma que você leia, entenda e resgate para dentro de você seja de Deus. Vá se encorajando, vá se fortalecendo, vá se capacitando, vá se qualificando para quando vier uma atitude dessa na sua frente, você ter força, né? Por conhecer a palavra e ser ousado no Senhor, intrépido, né? Não, isso eu não faço não. O meu líder está louco.
o meu líder perdeu a direção espiritual. O meu líder saiu do comando de Deus. Ele mandou fazer um carro novo. Não. A arca não se pode carregar num carro novo, muito menos de boi. E você seja um vencedor. Muitos hoje falam, criticam, metem o pau no evangelho e nos pastores porque mudaram seus posicionamentos. Saíram da verdade, saíram da direção de Deus, saíram da direção do Espírito e tornaram-se falastrões, loucos, débeis, criticando o que é santo, puro, imaculado, dado por Deus. Ah, o homem erra, sim, o homem errou, mas e daí? A esposa erra com o homem sábio não mata a esposa, nem briga, separa e casa de novo e é feliz. O homem é mandado embora do emprego, ele não desiste de trabalhar quando é trabalhador, ele arruma outro emprego. E no espiritual, se aborreceu aqui, passa para cá. Se você precisar de um conselho, de uma palavra, venha falar comigo. Venha falar conosco, estaremos de portas abertas. Amanhã, 9 horas, escola dominical. À noite, 18h30 da oração. Segunda, culto de oração. Terça, estudo bíblico. Quinta, adoração. Estaremos lá em nome de Jesus. Dependentes totalmente de Deus. Que Deus possa conceder a você um sábado de paz, toda proteção e livramento, em nome de Jesus. Amém.